Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Louve Aleluia. ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Louve ao único Jesus. que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Vamos declarar: louve, louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é Cristo. Louve
Tu és fiel, justo, bom. Como diz a Bíblia, te amamos porque Tu ouve a nossa voz e as nossas súplicas. Te amamos porque Tu inclina para nós os Teus ouvidos, e em Ti invocaremos enquanto nós viver, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos um Deus que nos ama, que em meio à tribulação nós invocamos a Ele, e Ele nos ouve e nos dá descanso, refúgio e proteção. Aplauda esse Deus eterno. Te amamos porque Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Antes de sentar, abrace alguém que está ao teu lado e diga: bem-vindo a junho. É bom, está passando rápido esse ano. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, Abacuque capítulo 3, verso 17 e 19. Obrigado. Depois voltamos. Amém. Abacuque capítulo 3. Vamos ler todos juntos este texto das Escrituras. Quero abordar hoje à noite sobre o tema, um dos temas importantes na vida da igreja, que é o louvor. Aleluia. Diz assim o verso 17 e o verso 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, digam todos: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. Nós poderíamos trazer esse texto para hoje. Ainda que não tenha dinheiro suficiente no final do mês, ainda que não haja mantimento na geladeira, ainda que não tenha nada no armário, ainda que eu não consiga ir bem sucedido numa semana ou outra nos negócios, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Quando a Bíblia repete um tema, é porque esse tema é importante, né? Nós estamos estudando em Porto Alegre com os pastores que estão no ministério exercendo há menos de 5 anos. E ali temos aprendido que um dos princípios de interpretação da Bíblia é a quantidade de vezes que um assunto é mencionado na Bíblia. Isso traz a nós um pensamento e uma conclusão. Este assunto é muito importante para Deus, e se é importante para Deus, tem que ser importante para a igreja. Você sabia que o assunto do louvor, ele é muito citado na Bíblia? Nós temos, por exemplo, o livro de Salmos, né? São 150 capítulos. Salmos é um livro só de louvor e adoração. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela está recheada de palavras de louvor. Há pelo menos 270 referências sobre a palavra louvor, diretamente citando a palavra louvor. E indiretamente, então, mais de 1000 vezes nas Escrituras para mostrar a importância do louvor na minha vida e na tua vida. Não apenas o louvor, vamos deixar isso bem claro, como parte da liturgia de um culto, ou como parte da programação de uma reunião. Agora vamos ter uma palavra de oração, da abertura, depois nós vamos ter um momento de louvor e adoração, e depois nós vamos à pregação, e depois vamos encerrar a reunião. Não apenas esse momento aqui na reunião, mas o louvor como uma atitude do nosso coração
e um estilo de vida todo dia, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. E nós vamos ver a importância que isso tem na nossa vida e o que isso traz sobre nós como igreja, como indivíduo. E também a ausência disso que deixa de trazer. Louvor é expressar admiração, respeito, honra a alguma pessoa, né? Diz que uma vez Pavarotti fez um show e ficaram quase uma hora batendo palma para ele. Imagina como ele não se sentiu, né? Ele estava sendo o quê? Honrado. Ele estava sendo reconhecido pelo que ele cantou, pelo que ele fez e pelo talento que ele tinha. Realmente era um grande talento, né? Mas imagina se uma plateia ficou uma hora ou mais batendo palma para um cantor de ópera. Imagina quanto mais Deus merece ser honrado e engrandecido e exaltado e aplaudido por nós. Amém, irmãos? Então, no que diz respeito nosso louvor a Deus, é reconhecer seus atos, seus feitos, suas realizações, tanto em nossa vida, como aquilo que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos, de toda a sua igreja e também no mundo todo, na natureza, na vida das pessoas. Diga a pessoa do outro lado: Deus espera que você todo dia louve a Ele, exalte a Ele, expresse admiração a Ele, pela salvação que Ele te deu, pela família que Ele te deu, pelo pão nosso de cada dia, amém? Pela a água que tomamos, por tudo, pelo ar que respiramos, pelos irmãos, pela vida de comunhão. Mas por que Deus merece ser louvado se Ele já é Deus? Será que Ele precisa que a gente relembre o que Ele fez? Não, Ele não precisa disso. É que louvar faz bem ao nosso coração. Louvar abençoa as nossas vidas. Quando nós expressamos gratidão a Deus, quando nós expressamos reconhecimento da sua bondade, da sua misericórdia, minha alma engrandece ao Senhor, né? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus é bom. Como começamos essa reunião hoje, a sua misericórdia dura para sempre. Acabamos de cantar: Deus é bom, Deus é Cristo, Deus é fiel, Deus é amoroso, Ele é digno de todo louvor. E esse louvor não é quando estamos bem apenas, porque a Bíblia fala de oferecermos a Deus sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é aquilo que Paulo e o seu colega na prisão, em Atos capítulo 16, preso, né, pelas pernas e pelos braços a um tronco, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvor a Deus. Eu nunca me esqueço, uma vez, ouvindo Marcos Witt pregar, e ele falou: eu gostaria de saber quem gostaria de gravar um CD nessas condições. Botar um microfone ali, e você está preso por causa do teu amor a Cristo, e ali gravar um CD de louvor e adoração a Deus. Mas é interessante, a Bíblia fala disso, que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Gente, humanamente falando, em alguns momentos da nossa vida pessoal, familiar, como igreja, como sociedade, como nação, humanamente falando, não há motivos, mas nós louvamos a Deus porque Ele é digno, Ele merece, independente das circunstâncias. Ainda que dê tudo errado, ainda que nada funcione, eu continuarei louvando e exaltando e engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Eu exalto a Ele porque Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha fortaleza, e Ele faz a minha vida ser conduzida em vitória. Diga a pessoa do outro lado: Deus te chama
para exaltar e engrandecer a Deus, não apenas pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é. Digam todos: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E assim como a oração deve ser uma prática na nossa vida, esta atitude do nosso coração para com Deus, de reconhecimento de quem Ele é e o que Ele tem feito, deve ser uma prática espiritual todo dia em nossas vidas. Amém, irmãos? Agora, o que acontece quando nós louvamos a Deus? Biblicamente falando, 1 Samuel, verso 23 do capítulo 16. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 16, verso 23. Digam todos: Davi era um músico, ele tocava harpa. É um instrumento difícil, né? Quem já viu alguém tocando harpa? Eu fico abismado como é que consegue fazer aquilo assim, tão certinho. Tocar um violão já é difícil, né, Vini? Imagina tocar uma harpa. Mas Davi não era apenas um bom músico. Davi, ele era ungido por Deus. O que faz a diferença no louvor, na adoração congregacional, não é ter bons músicos, mas é ter bons músicos que conhecem a Deus também. Ou melhor, músicos que conhecem a Deus, que depois, fruto desta vida, vai expressar o seu louvor a Deus. E diz aqui, no verso 23 do capítulo 16: E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Dedilhar é tocar com as pontas dos dedos e as unhas. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E digam todos: e o espírito maligno se retirava dele. O rei estava atormentado e mandaram chamar o evangelista Carlos Anacondia para libertar ele. Não. Mandaram chamar o pastor para... Não. Mandaram chamar alguém que tocava o seu instrumento com unção. E o que estava acontecendo ali? Louvor, adoração. Hoje pela manhã eu acordei e eu fui para a sala e estava ligado adoração no som. Primeiro começou adorações cantadas, lá do tempo que eu era adolescente, jovem. Aí depois começou a entrar só tocado, né? Músicas de muitos anos atrás. E eu gosto de ler a Bíblia não ouvindo música cantada, porque quando começa a cantar eu me distraio, mas quando começa a tocar eu me concentro, quando é só instrumental. E eu não vi, né? Eu não vi, e quando eu olhei para o chão, quando estava tocando aquela música calma, um violão lindo, solando, eu olhei para o chão, eu nem me apercebi, mas o cachorrinho que estava ali agitado, ele estava assim. Diga para a pessoa que está do outro lado: o louvor traz paz ao teu coração. E aqui, mais do que paz, aqui diz que o louvor que Davi executava quebrou cadeias espirituais. Quebrou cadeias espirituais. Se você às vezes sente que
tem opressão sobre a tua vida, que tem tormento sobre a tua vida, que tem preocupações que querem tomar o teu coração, ansiedade que quer abater o teu coração. Mas muitas pessoas, às vezes, elas estão presas a cadeias de vícios, de maldade, de ódio, de vingança, de ansiedade, depressão, medo. Consumismo pode ser uma opressão maligna. Aquela compra desenfreada. A pessoa compra não porque precisa, ela compra porque ela não consegue se controlar. Mas lembre-se, todo cartão de crédito que um dia serve para pagar, um dia aparece a fatura. Se é 15, 20, 30, 40 dias. Então, o que acontece muitas vezes com os cristãos? Eles entram no espírito desse mundo e deixam de ter uma vida de louvor a Deus. Não aprende a louvar a Deus, não aprende a exaltar a Deus. Não discerniram, não chegaram à conclusão de que Deus habita no meio dos louvores. E quando Deus habita no meio dos louvores, e nós nos dispomos a adorar a Ele, exaltar a Ele, engrandecer a Ele, nós trazemos a presença dEle sobre nós. E aonde está a presença do Senhor, não pode ficar a presença da opressão, gente. Davi tocava a sua harpa. Há muitos anos atrás, nós começamos a fazer cruzadas. E não tinha a mídia CD, né? Só tinha fita cassete. Quem lembra das fitas cassetes? E dos long play, dos discos grandes. Eu sou do tempo dos discos grandes e da fita cassete. Eu gravei, junto com o ministério na época, 29 músicas, porque a fita cassete cabia mais músicas. 29 músicas numa fita cassete. Eu lembro como se fosse hoje, né? Aqui em Sapiranga nós viemos numa cruzada. Minha esposa lembra o ano? Não. Mas faz muitos anos. Alguém estava nessa cruzada em Sapiranga? Também não. Mas faz muitos anos. Nós tínhamos uma duplicadora de cassetes, que a gente no final do culto duplicava a pregação e a fitinha do louvor. E eu lembro lá em Taquari, uma senhora chegou no culto e quando terminou a reunião, ela comprou uma fita cassete. E ela no outro dia ela veio testemunhar para nós. E ela disse: olha, ontem de noite eu vim aqui. Eu saí de casa, meu marido estava com um revólver na cabeça e disse que quando eu voltasse desse culto, ele ia matar, as filhas iam estar mortas e ele também ia estar morto, que ele ia se matar e só eu ia ficar vivo. Mas eu vim no culto porque eu acreditei. Nós não sabíamos disso na primeira noite. Mas quando eu voltei para casa, eu senti antes de ir embora, eu acho que ela nem teve condições, e quem não tinha condições a gente dava a fita, né? E ela levou uma fita para casa e ela tinha um aparelho de botar fita, um Panasonic. Quem lembra daqueles Panasonic retangular? Quem teve um Panasonic assim? Olha só a velha guarda comigo. E ela chegou em casa e ela viu o esposo vivo, mas endemoniado, gritando, e pegava a arma, ia para a sala, ia para o quarto. E Deus para ela: pega o teu Panasonic, bota a fitinha que tu comprou de louvor e liga. E ela ligou e começou: renova-me, já não quer. Depois: renova-me, Senhor Jesus. O quê? A
presença de Deus veio na casa dela. E o marido começou a parar de gritar. E veio para a sala sem o revólver, se ajoelhou e começou a chorar. E dizia: Deus me perdoa, eu preciso de ti, eu preciso de ti. E na outra noite, ele veio na cruzada junto com ela, nós ministramos, aqueles demônios saíram dele, mas ele foi tocado em casa por uma fitinha cassete por meio do louvor. Então, quando nós louvamos a Deus, aquele espírito pesado do ambiente de trabalho vai embora. Claro que tu não vai chegar no teu trabalho e ficar cantando em voz alta, mas você pode ficar cantando no teu espírito, no teu interior, adorando a Deus, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus, declarando que Ele é rei sobre aquele ambiente. Quando você vai orar por alguém no hospital, ou alguém por uma casa, ou alguém num asilo, num lar, você vai orar, mas você pode chegar lá também exaltando, adorando a Deus. Eu te exalto, Deus, pelos teus feitos. Não é o primeiro que tu vai tirar desta cama, não é o primeiro nem o último que tu vai curar esse câncer, não é o primeiro e o último, Senhor, que tu vai levantar, não é o primeiro e o último, Senhor, que vai sair dessa UTI. Senhor, nós te exaltamos. E quando você chega naquela UTI, a presença de Deus está ali e o milagre acontece. A força maligna, a força opressora, ela vai embora. Diga a pessoa do lado: louve a Deus. Não importa, diga se você é afinado ou não. Porque às vezes a gente não gosta de cantar, porque a gente diz: eu não nasci para isso. Tu não nasceu para ser um solista, mas um adorador tu pode ser de qualquer jeito, porque isso é resultado da vida de Deus dentro de ti, e não de você ter uma boa afinação, uma boa voz. Amém, irmão? Diga: eu sou uma pessoa que estou preparado por Deus para louvar e exaltar a Ele, e as forças malignas, atormentadoras, vão embora em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Onde é que tu está? Oh, esse irmão aí é uma benção. Eu sabia que estava aí, antes eu já tinha te ouvido. Ele é distância velha. Um dia ele veio, a tua mãe veio primeiro, né? E aí por causa dela tu te converteu. E agora por causa da tua conversão tu tem essa linda esposa do teu lado aí, né? Que todo mundo pensa que é tua filha, mas é tua esposa, né? Estou brincando, não, estou brincando. Vocês regulam de idade. Eu estou brincando. Que bênção, que bênção, né? Um dia a mãe dele veio no culto. Eu lembro, pedi oração, ora pelo meu filho. E ele foi salvo e liberto. E eles estão agora lá em instância, trabalhando no louvor e servindo ao Senhor Jesus. O violãozinho, oh glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado: louve a Deus, exalte os feitos do Senhor. Amém? Diga para a pessoa do outro lado: prefere louvar a Deus do que colocar os teus olhos nos problemas. Diga: se você colocar os teus olhos no problema, você vai reclamar, você vai murmurar. Mas se você colocar os teus olhos em Deus, você vai exaltar, e as forças malignas vão embora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos creem que o louvor move a mão de Deus sobre nossas vidas? Amém? É o que está escrito na palavra de Deus. O louvor pode ser comparado ao ciclo da chuva. Eu não sou bom nisso, por isso que eu vou ler, tá? Tem gente muito boa nesse negócio de ciclo de chuva aí, mas eu não sou bom nisso não. O ciclo da chuva começa assim: o sol vem, a chuva, a água esquenta, evapora, sobe e acumula lá em cima. E quando chega uma certa quantidade, condensa e cai novamente em forma de chuva. O louvor é assim. O louvor também é assim. Há um ciclo. Louvor é por aquilo que Deus faz. Mas quanto mais louvamos, mais Deus faz. E quanto mais Deus faz, mais nós louvamos a Ele. Funciona assim: quando o sol de Deus vem sobre nós, na sua presença,
o seu calor, o calor da sua presença, o fogo da sua presença, do Espírito Santo em nossa vida, produz em nós um louvor incomparável. O louvor sobe como um vapor, e esse louvor vai sendo acumulado diante de Deus, e de lá Deus manda a sua bênção sobre nós, e a resposta e a solução. Aleluia. Quantos querem esse ciclo na sua vida? Amém, irmãos? Aleluia. Diga para a pessoa do outro lado: o louvor tem um poder incrível. Deixe esse poder se manifestar na tua vida. Então diga para ela: louve mais, exalte mais ao Senhor. Amém? Diga para a pessoa do outro lado: você quer ver Deus se movendo na tua vida? Então louve a Ele. Não reclame, só louve, exalte ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler o texto de Atos capítulo 16, então, que foi citado antes. Glória a Deus. Raquel, tu pode tocar teclado, Raquel. O teu toque de teclado é que nem a harpa de Davi. Aleluia. Atos 16, 24. O que vocês acham? Um dia nós realizarmos aqui uma vigília de louvor e adoração. Olha só, o povo está querendo, gente. Nós vamos planejar e vamos fazer aqui uma vigília de louvor e adoração. Nós vamos passar aqui um bom tempo da noite louvando, adorando, orando, lendo a palavra. Vai ser algo tremendo. Amém? Atos 16, 24 a 26. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu Paulo e Silas e os seus pés num tronco. Por volta da meia-noite começou a vigília de louvor e adoração. Paulo e Silas oravam, e digam todos, e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Diga a pessoa do outro lado: vai ter um momento na vida que você vai cantar e os outros vão ouvir, mas o louvor vai ser tão forte que eles vão ser transformados e mudados e vão cantar contigo, e outros vão continuar ouvindo e sendo abençoados. Amém? De repente, como diz o gaúcho, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Foi assim, por meio do louvor e da adoração, de dois homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas. Mas também diz a Bíblia que um dia Pedro estava na prisão, e o povo da igreja estava, outra passagem, orando na casa de João Marcos. Estavam orando por Pedro e louvando a Deus. E aquela oração subiu aos céus e desceu em forma de um terremoto também. E assim como aqui Paulo e Silas foram livres da prisão, Pedro também naquele dia foi livre da prisão por meio da oração e do louvor que a igreja executava em favor deles. Eu tenho certeza que quando eu louvo e você louva individualmente, mas quando louvamos juntos e engrandecemos a Deus através de cânticos,
A mão de Deus vai lá onde está esta pessoa no vício, na droga, e arranca esta pessoa de lá. Se nós pararmos de orar e de louvar, cessa esse ciclo de subir a Deus e descer dos céus. O que a Bíblia diz? O que ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. Olha a importância da minha oração e da tua oração, do meu louvor e do teu louvor. A terra comandando os céus, gente. Quando a presença de Deus vem sobre nós através da oração e da adoração e do louvor, nós somos tomados pela vontade de Deus. E a minha boca e a tua boca é tomado pelo Espírito Santo. E a palavra de fé que sai, a oração de fé que sai, é uma oração segundo a vontade de Deus. E ali Deus age. O que a nossa nação precisa, o que o Vale dos Sinos precisa, o que esse estado precisa, é de uma igreja que no meio desta loucura toda, desta confusão toda, exalte e engrandeça o nome do Senhor. E o nosso louvor vai subir aos céus, e Deus vai olhar lá de cima e vai ver: esse povo está se quebrantando, se humilhando, orando, me louvando, me engrandecendo e me exaltando como o rei do Brasil. Eu vou interferir nesta nação. Eles estão orando e me exaltando como o rei da casa deles. Eu vou destruir com esses espíritos imundos de bruxaria, de macumbaria. Eu vou acabar com essas cadeias familiares. Eu vou derrotar com essas maldições familiares. E o teu família salva e liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. O louvor e a adoração não é um momento numa reunião. O louvor e a adoração é uma arma que Deus nos deu de batalha, de guerra. O louvor verdadeiro habita na vida de um crente verdadeiro. Uma igreja verdadeira, ela não é superficial no seu louvor, ela não é mecânica no seu louvor, ela é viva, ela é real. E naquele momento, Deus agiu na vida daquelas pessoas. E diz aqui, nesse capítulo 16, que eles foram açoitados e presos, mas eles estavam louvando a Deus. E o carcereiro, apavorado, despertou do sono, e vendo abertas as portas dos cárceres, ia puxar a espada dele para se matar, pensando que os presos tivessem fugido. Eu não sei se todos os presos ali eram crentes, mas nenhum deles fugiu. A mão de Deus. Paulo gritou em alta voz, o apóstolo: não te faça mal, meu amigo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse o quê? Senhor, o que devo fazer para que seja salvo? Quer ver pessoas salvas? Dê louvor a Deus no meio da dificuldade. Dê louvor a Deus no meio da luta. Pode subir toda a banda para cá. Põe o tom daquela música que vocês cantam. Para te adorar. Está muito alto. Vem. Canta, Vini, porque esse tom então canta aí, porque esse tom aí para mim Diga a pessoa do outro lado: louve a Deus. Diga: louve de manhã, louve ao meio-dia, louve à noite, e tu verás que Deus vai agir, vai operar, vai transformar, vai trazer solução.
Diga: o louvor quebra cadeias espirituais. Diga: o louvor move a mão de Deus sobre nós. E o louvor traz o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Por que não ficar em pé e levantar tuas mãos e começar a louvar, a adorar? Te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Talvez você está passando um momento difícil. Pra te adorar. Talvez você está passando por um deserto. Pra te adorar, eu vivo. Deus está aí contigo. Pra te adorar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, nós vamos continuar louvando. Deus te dá vitória essa noite. Adorar, eu vivo. Aleluia. Adorar, eu vivo só pra te Aleluia, aleluia. Enfermos são curados essa noite. Pessoas são salvas. Livres. Te exaltamos, te agradecemos. Te exaltamos, te louvo, Senhor, porque tu vais nos dar vitória até o final desse ano ainda mais. Vamos te abençoar pela família que está aqui, Deus. As crianças, os jovens, adolescentes, todos se vale abençoado esse estado, esta nação, Deus. Aleluia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar. Nosso Deus poderoso reina. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso reina. Aleluia. Santo, tu és Senhor, Deus poderoso, digno por mim. Aleluia, exalte, adore. Santo, estás movendo a tua mão de poder. Aquilo que nós não podemos fazer, tu faz. Aquilo que o homem não pode fazer, tu faz, Deus. Digno é o Cordeiro. Santo, tu és Senhor, Deus poderoso, creia, digno creia que o teu louvor está subindo ao trono da graça.
és Senhor. Digno é o poder, digno é o poder. Tu és Deus poderoso, digno é o poder, digno é o poder. Amém. A terra estremeceu, Sepulcro se abriu, nada nada vencerá seu grande. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu tudo e todos. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. A terra estremeceu, declare. A terra estremeceu. Nada tem poder contra ti, Jesus. Se abriu, Se tu venceste a morte, as trevas e o mal, seu tu pode te levantar em favor de cada família que está aqui. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Te exaltamos, Rei, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, ressuscitou, sempre, sempre, pra cantamos, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. cantamos aleluia. O Cordeiro Venceu. Cantamos aleluia, te exaltamos, Senhor. cantamos aleluia. Tu és o dono da igreja, tu és o cabeça, tu vai na nossa frente esse ano. Abençoa a tua igreja nesse vale. Abençoa a tua igreja nesta nação, Deus. Nesse estado. Leva-nos. Nos faz um exército de louvor a ti, de adoração. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos. Cantamos.
Senhor, se levanta em teu favor nessa noite. Levanta a tua voz e diga: cantamos. Cantamos aleluia. Com tuas palavras exalte a Ele. Aí no teu lugar engrandeça a Ele. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, e exaltamos a Ti como Deus da nossa salvação. Tu és a nossa fortaleza e refúgio e proteção. Te exaltamos. Levanta a tua voz e começa a exaltar. Começa a exaltar. Levanta a tua voz, que haja um barulho de oração e louvor e adoração no meio do povo esta noite ainda mais. Aleluia, aleluia. Te adoramos. Te adoramos. Tu és santo, digno, Jesus, cante todos. Tu és santo, digno, digno, Jesus, Jesus, bem forte. Tu és digno. Outra vez. Tu és santo, digno, Jesus. Por que não cantar mais forte? Ele tem um nome sobre todo nome. Tu és santo, digno, Jesus, Salvador, Libertador, Rei dos Reis. Tu és santo, digno, Jesus, Jesus. Tu és santo, digno, Jesus. Cantamos aleluia. Cante, igreja. Cantamos aleluia. Aleluia, aleluia.
línguas, diga: Jesus, eu te exalto, te louvo nesta noite, te amo, engrandeço o teu nome, porque tu ouve a minha voz e as minhas súplicas. E hoje à noite eu saio desta reunião em plena certeza de fé que tu inclinou os teus ouvidos para mim, e no meio da tribulação tu me ouviu e me deu descanso. Levanta a tua voz e adore a Ele. Rei da glória, Cante bem forte, igreja. Rei da glória, nós te amamos, Chamamos. nós te amamos, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Rei da Põe a mão na pessoa que está ao teu lado e diga isso sobre ela. Diga: eu profetizo sobre ti, a partir de hoje, um cristão que vai experimentar na tua vida o poder do louvor. Diga: Deus está contigo, Ele é a tua força e o teu sustento. Abraça o teu irmão, abençoa o teu irmão, e amanhã de manhã você é mais do que bem-vindo. Vai estar aqui orando e jejuando, e adorando e louvando Deus. Quanto sente a presença do Senhor Jesus. Abraça o teu irmão, Deus abençoe a todos. Poderíamos fazer a vigília hoje, mas nós vamos avisar a data, ok?